Nesse instante é com imenso prazer que quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao canal Os Embaixadores de Cristo. Quero nesse instante convidá-los para que reflitamos na palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 7. Apenas o versículo 1, que nos diz da seguinte maneira: Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém, Deus abençoe. Estamos fazendo uma reflexão bíblica dentro desse contexto que estamos inseridos neste tema, onde narra aqui a história de Noé, um grande patriarca, um homem temente a Deus. E nós conhecemos a história de Noé. Nós conhecemos a história da geração de Noé. Deus havia feito o homem à sua imagem, à sua semelhança. Os projetos de Deus para o homem sempre foram os melhores possíveis. Mas infelizmente a raça humana ela foi se afastando de Deus paulatinamente e finalmente muitos viviam como se Deus não existisse. Mas Deus, olhando dos céus à terra, contempla o homem afastado do seu Criador, afastado dos seus propósitos, da sua vontade, e ele arrepende-se de ter feito o homem. Mas naquela geração corrompida, naquela geração mergulhada no mundo do pecado, existia uma família temente ao Senhor, a família do patriarca Noé. A família do patriarca Noé não se permitiu corromper no meio daquela geração corrupta. No entanto, tornou-se exemplo para a nossa geração. E finalmente Deus, ele fala com Noé, fala do seu propósito, da sua vontade para com a vida de Noé e da sua família. E lhe entrega um grande projeto que era a construção de uma grande embarcação que nós chamamos de arca. Era o meio de escape, era o meio de salvação pela qual o homem poderia, se livrar do juízo que Deus havia dito que cairia sobre a terra. E Noé e a sua família empregou-se naquele projeto. Em vez de a sociedade da época abraçar a causa de Noé, a causa da sua família, muito pelo contrário, possivelmente ridicularizava, zombava de Noé, mas Noé ele não desistiu do projeto que Deus lhe entregara. Ele continuou no seu projeto, construindo aquela embarcação, porque Deus havia dito que destruiria toda aquela geração. E finalmente a arca está construída. Deus autoriza Noé a colocar naquela arca casais, de cada espécie de animais. E finalmente Noé, obedecendo a voz de Deus, tudo acontece conforme Deus estava orientando. E finalmente chega o momento de Noé e a sua família adentrar aquela embarcação. Quando Noé entra dentro da embarcação, que ele já está em segurança com a sua família, os céus se abrem e chuva começa a cair sobre a terra. Tanto descia chuva dos céus, como fontes dos abismos se abriam e jorravam água em abundância. E então, de repente, a embarcação começou a flutuar naquela água. E então o que acontece? Quando as pessoas perceberam que estava acontecendo o juízo de Deus sobre a terra, infelizmente era tarde demais. É aqui que eu quero chamar sua atenção. A palavra de Deus em Mateus capítulo 24 nos diz que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos e consumiu a todos. Meu amigo, será se essa realidade vivida nos dias de Noé
profetizada por Jesus no capítulo 24, não se parece com os nossos dias? São festas e mais festas, baladas e mais baladas. Muitos vivem como se Deus não existisse. Nós estamos aí anunciando a palavra de Deus. Muitos não estão nem aí para a palavra de Deus. Alguns zombam, alguns criticam, mas eu quero dizer que você está tendo a oportunidade hoje de fazer diferente como fez a geração de Noé, de fazer diferente como muitas pessoas na nossa geração estão fazendo, virando as costas para o seu Criador. Você tem uma oportunidade. A geração de Noé também tivera uma oportunidade. A arca era o meio de salvação para eles. Mas eles ignoraram a mensagem de Noé, ignoraram a mensagem de Deus, viraram as costas para Deus e tiveram que arcar com as suas consequências. E finalmente todos morreram naquele grande dilúvio que choveu 40 dias e 40 noites. Mas Noé estava guardado na arca com a sua família em segurança. Por quê? Porque obedeceu à voz de Deus. Você também precisa obedecer à voz de Deus. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Então, arrependamo-nos dos nossos pecados. Aproximemo-nos de Cristo e façamos dele o nosso baluarte, o nosso lugar forte, o nosso esconderijo. Façamos dele a nossa arca, porque ele é o único escape para mim e para você. Mas é necessário você entrar pela porta da arca. Alguns estudiosos dizem que a porta da arca ou a arca em si é comparada ao período que vivemos chamado de graça, que é um favor imerecido. Mas eu quero te dizer que a porta para a aquisição da salvação você não encontra nas religiões, você não encontra no homem, você só encontra em Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Então que nós possamos refletir nesta mensagem e abraçar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque Ele é o único escape para a nossa geração. Que Deus te abençoe, guarde esta mensagem ao teu coração, aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e eu tenho certeza que você também estará em segurança na arca que é Jesus Cristo. Na arca que é o único escape para mim e para você, Jesus Cristo, esperança nossa. Deus abençoe, em o nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção.